Olá, gente, tudo bem? Então, uma rede de prosti foi desmantelada pela polícia, ao qual tem uma artista que é DJ brasileira, supostamente muito conhecida, que na verdade eu não conheço, estava envolvida e mora aqui em Portugal, com nacionalidade, pelo que eu vi na reportagem, italiana, e uma outra brasileira, um policial português e outros que a reportagem deu a entender que eram portugueses. Enfim, 5 desses foi decretado prisão preventiva, pelo que eu entendi da reportagem. Se vocês souberem mais detalhes, contem aqui. Mas antes que venham haters falando que as brasileiras é tudo prosti. Olha, primeiro, lembre bem que até polícia portuguesa envolvida nisso. Segundo, a gente sabe que esse tipo de tráfico envolve muito dinheiro e que essa profissão é a mais antiga do mundo e que há até países aqui na Europa que essa profissão é legalizada ao ponto de botarem mulheres em vitrines. Não sei se botam homens também, para falar a verdade, nunca vi. Eu só vi reportagens. Nem quero ver, para falar a verdade. Mas que isso é fato, é. E eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês sabiam que rapariga, apesar que significa feminino de rapaz, quando a gente procura no dicionário, lá no Brasil tem uma denotação pejorativa, significado como palavrão. Vocês sabem por quê? Porque há muitos anos atrás, ou seja, mais de 500 anos, né, quando houve a colonização, não existia prosti lá. E eles levaram prosti aqui de Portugal para lá, nos navios. E estas, apesar de terem certas influências lá na corte, quem era nativo de lá via que os homens, como quando procuravam os quartos delas, as casas delas, as chamavam de raparigas. E como eles não conheciam essa palavra, rapariga se tornou sinônimo de prosti, entendeu? Ou tipo, eu não posso falar os nomes completos aqui por causa do YouTube, mas acho que vocês estão me entendendo. Por isso que se você estiver no Brasil, nunca chame uma brasileira de rapariga. A não ser que ela tenha bastante conhecimento de Portugal, elas não vão entender muito bem essa palavra. Vão achar que você está xingando ela. E, assim, isso há muito mais tempo do que a primeira leva que veio para cá e que eu sei que seduziam homens e tal, apesar de ajudar o comércio interno, enfim, tendo uma má fama, né, pelas razões conhecidas. Mas nunca julgue um povo inteiro por um grupo. Na verdade, eu acredito que, pelo menos nas bolhas que eu andei, nas profissões que eu tive e as pessoas que eu conheci eram muito, eu não diria puritana, mas eu diria sérias, entendeu? E não tinha nada a ver com isso. Para mim, às vezes é muito, muito mais feio um homem casado que sai com qualquer outra mulher, ela cobrando ou não. Até porque se há prosti, é porque há cliente. E voltando ao esquema que foi desmantelado, supostamente é de classe alta, altíssima. Essa DJ, pouco conhecida no Brasil, mais conhecida aqui na Europa, ela tinha outros talentos, digamos assim. Ela teve 2 spas, um em Lisboa, se não falha a memória, e um em Cascais.
E esses spas não ofereciam necessariamente massagens, oferecia o que vocês podem imaginar. E essa outra mulher que foi presa, brasileira, ela fazia o tráfico, entendeu? Enganando muitas vezes mulheres quando procurava, porque ela era design de sobrancelha, algo assim, trabalhava no setor de beleza, e dava curso disso. E as mulheres, quando chegavam lá, elas selecionavam essas mulheres e ou as enganava, ou mesmo falava a verdade, dependendo do perfil da mulher. E traziam essas mulheres para cá, entendeu? E dessa forma, alimentando toda uma organização ao qual a gente não sabe as razões, além da geração de dinheiro, né? Porque a gente sabe que esse tipo de, né, gera bastante dinheiro de comércio. A gente sabe que elas podiam o quê? Como era frequentado, ela frequentava festas de rico, ela atendia pessoas muito ricas, famosos. A gente não sabe se ela gravava as pessoas e supostamente elas, enfim, fazia cobranças depois desses favores dados, ou ela havia uma troca de interesse com essas pessoas que ficavam felizes, né, com o resultado das massagens. A gente não sabe bem o que esse tipo de serviço proporcionava para ter uma clientela tão classe A, tão rica, europeia. A gente sabe que é bom, que realmente a polícia está de parabéns por ter feito o papel dela, né? Ter prendido, e acredito eu que de repente com essa prisão vão surgir outros nomes na investigação. E a gente sabe que não julgue brasileiras como um todo, mulheres da nacionalidade brasileira, como se fossem prosti, ou como se gostasse, ou como quisesse prosti. Não tem nada a ver, entendeu? Muitas são enganadas. E infelizmente há um mercado muito grande para isso. E assim, como eu disse a vocês, não vamos ser, sabe, ignorantes ou puritanos a esse ponto, ou mesmo burros, de achar que toda brasileira é igual. Não tem nada a ver. Umas foram vítimas e outras foram realmente, pronto, coniventes, e cabe à justiça, cabe à polícia separar essas coisas e enfim, fazer o papel delas como acredito que esteja fazendo, como estão de parabéns. E como eu disse, essa tal DJ nem era conhecida no Brasil. Eu vou deixar para vocês conhecerem melhor a história aqui na reportagem, tá bem? Lembrando que, como é a profissão mais antiga do mundo, eu saliento bem essa parte. Não vão julgar as brasileiras, tá bem? Pelo feitio delas serem alegres ou vaidosas, ou porque cultuam muito o corpo, a estética. É um país tropical e é natural que elas façam isso. Elas são criadas dessa forma, para se cuidar, tanto mental, físico, e hoje em dia também estão cuidando do emocional, que antigamente não se falava nisso, mas hoje estão falando bastante nisso. E assim, e algumas sempre cuidaram da parte profissional também. Tanto que muitas, quando chegam cá, às vezes têm dificuldade de se adaptar, porque realmente tinham profissões muito boas no Brasil. E aqui tem que se sujeitar a pegar, como a gente chama no Brasil, subempregos. Eu respeito muito qualquer tipo de trabalho é digno, mas acontece que no Brasil não é visto bem assim. Os brasileiros veem com dignidade qualquer tipo de trabalho,
Mas, como eu já falei em outros vídeos, existe tipo um padrão, assim, em que pessoas com estudo é dado mérito a elas, são valorizadas e trabalham nas suas áreas, e pessoas que não tiveram oportunidade de estudar terminam pegando qualquer coisa, entendeu? Então, há sim uma diferença de classes sociais, de valores muito grande, coisa que a Europa tenta ser igualitária. Eu não digo que Portugal seja, mas tenta, e há outros países nórdicos que esses sim chegam bem próximo à igualdade, né? Que a gente vê que há países nórdicos que há primeiros ministros, sei lá, presidentes, coisas assim, cargos altos, que andam de bicicleta e que as roupas ou os corpos não são julgados, enfim. Há uma diferença ainda gritante em relação a Portugal, que Portugal julga muito pela aparência. E é engraçado que eles, por um lado, julgam pela aparência e, por outro lado, também julgam quando a pessoa cuida da aparência. Vai saber. Tanto que, como eu disse a vocês, os brasileiros, quando usam tatuagem, piercing ou coisas assim, ou mesmo são minimalistas, não usam ou são afrodescendentes, elas têm um estilo próprio, e respeitar esse estilo, e ter o seu estilo, e se cuidar dentro do seu estilo, valorizar esse estilo, é uma coisa muito pregada no Brasil, entendeu? Realmente, eu vejo que aqui está começando essa questão de se cuidar agora, mas eu vejo que ao mesmo tempo que a grande população não é tão preocupada com isso, tirando zonas como Lisboa, que é mais alternativa, eu vejo que ainda há muito preconceito nas empresas em relação a certos estilos. O que eu digo é o seguinte, mais uma vez, não julguem as brasileiras, até porque há até policial português envolvido nisso, ou seja, uma autoridade portuguesa envolvida nisso. Como vocês vão ver na reportagem, supostamente está envolvido. E outros portugueses também. Então a casa caiu, a polícia fez um excelente trabalho e deve estar ainda investigando para descobrir novos nomes. E ainda bem, que esse tipo de coisa é muito desumano. E é isso, fiquem com a reportagem, um grande beijo, não esqueça de curtir, compartilhar e estar comigo. Até o próximo vídeo. Gente, modelo, empresária, produtora musical e DJ famosa na Europa. Eu vou falar da Rebeca Episcopo. Ela é uma brasileira que escolheu Portugal para viver. Aqui no Brasil ela não conseguiu muito sucesso, mas na Europa a Rebeca, ou a Beca, é extremamente conhecida. E agora a DJ Beca está na cadeia. Ela é suspeita de chefiar uma rede de prostituição de mulheres brasileiras no país europeu. Imagina só, a Beca DJ, famosa por arrastar multidões nos eventos que ela faz, agora, com outras 5 pessoas, está atrás das grades com uma denúncia bombástica. As investigações provaram que existe uma grande operação acontecendo que leva mulheres do Brasil para a Europa. Mulheres que muitas vezes não sabem que serão obrigadas a se prostituir. Algumas sabem, outras não. A reportagem especial é de Fagner Coelho, que é correspondente do Balanço Geral lá na Europa, do Balanço Geral da Tarde. Vamos lá, reportagem agora na tela. Uma artista multitalentosa. Rebeca Episcopo é modelo, empresária, produtora musical. Mas a fama veio do trabalho com a música eletrônica. DJ Beca, como é conhecida, tem uma vida agitada na Europa. Faz shows em clubes badalados de vários países europeus. É contratada para animar festas de luxo, frequentadas pela alta sociedade da Europa.
A agenda da brasileira está sempre cheia e as apresentações lotadas. Mas a polícia portuguesa acredita ter descoberto que essa mulher tão bem-sucedida escondia um segredo, uma atividade paralela e ilegal. Beca foi presa suspeita de comandar uma rede de prostituição de luxo em Portugal. Rebeca Episcopo nasceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Se mudou para o continente europeu há mais de 30 anos. Com cidadania italiana, Beca decidiu se estabelecer em Portugal. Depois de alguns anos trabalhando como modelo, se tornou empresária, produtora musical e DJ. No mundo dos negócios, a brasileira é conhecida por ser dona de 2 spas voltados para o público de luxo em Portugal. Um deles na capital Lisboa, o outro em Cascais, região litorânea, lugar de belas praias e que atrai milhares de turistas todos os anos. Rebeca conciliava os negócios com o trabalho na música, uma carreira em ascensão. A fama da DJ na Europa trouxe reconhecimento também no Brasil. No ano passado, Beca produziu a trilha sonora de um dos desfiles de moda mais importantes do país, que aconteceu em São Paulo. Nas redes sociais, Beca divulgava um estilo de vida saudável, pregava o equilíbrio entre o corpo e a mente. Em uma publicação, compartilhou o que considera como um ideal de vida através da música. Eu sou Beca, uma DJ e produtora musical que tem como ideal desarmar o mundo através de boa música, promovendo momentos de felicidade, amor e união entre as pessoas. Só que para as autoridades portuguesas, a DJ e empresária escondia segredos sombrios. Sem saber, ela estava no centro de uma investigação que revelaria um esquema criminoso. Segundo a polícia portuguesa, Rebeca Episcopo comandava uma rede de prostituição de luxo que tem mulheres brasileiras como alvo. Uma operação batizada como A Última Massagem levou a DJ e empresária para a cadeia. De acordo com as investigações, o grupo criminoso recrutava brasileiras com falsas promessas de uma vida melhor aqui na Europa. Mas o único objetivo do esquema era a exploração sexual das vítimas. Além de Rebeca, outras 5 pessoas foram presas. Entre elas, um agente da polícia portuguesa que estava afastado das funções, cumprindo licença médica. A suspeita é de que a participação de um policial indica que a rede criminosa recebia proteção para continuar agindo livremente. A Operação Última Massagem também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão. Os agentes recolheram 107 mil euros, o equivalente a 642 mil reais. Também foram encontradas 2 espingardas calibre 12, com 32 munições, uma arma calibre 22, 2 carregadores e até 9 sprays de pimenta. A polícia recolheu 17 telefones celulares e dispositivos de armazenamento de dados, que vão ser vasculhados. Em um dos endereços, havia inclusive um sofisticado sistema de videovigilância. Além da acusação de exploração sexual, o grupo criminoso é suspeito de sonegar contribuições ao sistema previdenciário de Portugal. Crimes que podem manter Beca na prisão por muito tempo. Para exploração sexual, em Portugal, temos penas que podem chegar à prisão com condenação de até 15 anos. E para sonegação fiscal, você tem uma pena de prisão também, estabelecida entre 2 a 5 anos, mais multa, que parece até ser mais pesada do que a penalidade inicialmente prevista no Brasil. Beca é brasileira, mas com a cidadania italiana, a situação dela é diferente. No caso que a gente trata em Portugal, ele a princípio deve ser processado de acordo com as leis e as regras da legislação portuguesa, sobre os princípios da legislação portuguesa, tá? Independente se, no caso em tela, ela tem nacionalidade italiana e brasileira. As redes sociais da DJ Beca estão ativas. Em uma das plataformas, ela tem mais de 60 mil seguidores. Mas o destino da brasileira agora está nas mãos da justiça portuguesa. A mulher que fez fama e dinheiro na Europa vendendo uma imagem de elegância e sucesso empresarial
agora pode ver tudo isso desmoronar. Será que Beca previa esse destino? A diferença entre quem você é e quem você pode ser está nas decisões que você toma todos os dias. Você viu só que ela acabou profetizando contra a própria vida. Aquilo que você é vai das decisões que você toma todos os dias. As decisões dela a levaram para a cadeia. Falou tudo. Infelizmente, tinha tudo na vida para fazer mais sucesso, mas entra no caminho que eles acham mais fácil. E aí, para ganhar mais dinheiro. Só que a cadeia lá é longa, hein? A ambição cega as pessoas, muito, né? Muito, é verdade. Muito.